Oi, pessoal, graças a paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão, um estudo bíblico sobre o livro de Atos, capítulo 5. Estou fazendo o plano de leitura cronológico anual da Bíblia, né? Terminei o Antigo Testamento, agora estou lendo o Novo, e um dos livros que eu estou lendo no Novo Testamento é o livro de Atos, né? Que é o único livro histórico do Novo Testamento. Eu amo os livros históricos da Bíblia, e o livro de Atos é um dos meus favoritos, né? Tá cheio de histórias muito ricas, e uma delas é essa história que está no capítulo 5, que conta a história de Ananias e Safira. Talvez você já tenha lido essa história antes, talvez não, mas estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem falado ao meu coração sobre essa passagem em específico. E para contar um pouco melhor do contexto, né? Os primeiros capítulos de Atos, né, contam sobre a ascensão de Jesus aos céus, depois Pentecostes, e aí os outros capítulos estão falando sobre como que era a vida na igreja primitiva. Na verdade, eu não gosto muito desse termo, igreja primitiva. Prefiro falar os primeiros cristãos, nossos primeiros irmãos, que viveram a vida que ainda deve ser o modelo que nós devemos perseguir. Logo antes do capítulo que a gente vai meditar e refletir sobre, lá no capítulo 4, conta a história de Barnabé. Na verdade, termina falando sobre Barnabé, né, chamado de filho da consolação, né? O Barnabé, ele era uma pessoa que tinha um terreno, né? Ele era um levita, né? Ele era judeu, mas ele era natural de Chipre, né? O que foi que ele fez? Ele vendeu, se converteu ao cristianismo, ele vendeu esse terreno, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Isso era algo que não só Barnabé fazia, como também todas as pessoas, né, que estavam se juntando ao caminho, elas também entendiam o que deveriam fazer, né? Então, é interessante, né? Porque em alguns momentos até falam, estou procurando aqui para ver se eu encontro, né? Lá no capítulo 2 fala um pouco sobre isso, né? Que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Em cada um havia temor, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então, esse era o estilo de vida dos primeiros cristãos, dos nossos irmãos, né, nos primeiros séculos do cristianismo. É um modelo para a gente, era um estilo de viver assim muito bonito que você pode encontrar aí no livro de Atos. Encorajo muito que você faça essa leitura, especialmente agora no final do ano, ainda dá tempo de ler todo o Novo Testamento e começar o ano de 2026 aí, tendo sido alimentado pela palavra de Deus. Quem sabe aí também com um plano, talvez, de ler a Bíblia inteira no próximo ano, né? Mas, enfim, indo para o nosso capítulo, vai ser contada agora a história de um casal que estava vivendo em todo esse contexto. O cristianismo estava, digamos assim, em alta, apesar da perseguição, e a gente vai ver o que foi que eles fizeram. E aí eu vou ler, eu vou depois parar em um tempinho para a gente conversar um pouco sobre isso. Mas lá no versículo 1 do capítulo 5. Mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno, enquanto o possuías não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos que souberam disso. Então, os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Então você pensa, é um fim trágico para uma pessoa que uma vez tinha entendido que era preciso seguir a Jesus. A gente, a gente olha para esse texto, às vezes, de uma maneira muito crua, né? E a gente não se lembra de que Ananias e Safira, durante um dia, pelo menos na vida dele, eles tomaram a mesma decisão que você e eu tomamos de seguir a Jesus. Eles tomaram a mesma decisão que nós tantas vezes tomamos e repetimos e afirmamos de que eles iam entregar tudo ao Senhor. Mas eles não fizeram isso. E já de cara eu quero te perguntar, você tem de fato entregado tudo ao Senhor? Tem uma música que eu gosto muito, a gente sempre canta, né? Tem coral lá na minha igreja que eles cantam essa música de uma forma muito linda, gosto muito de ouvir, né? Tá no Cantor Cristão, né? Tá em alguns outros cenários também, que é Tudo Entregarei, I Surrender All.
E é muito bonita essa música. E às vezes a gente canta, tudo entregarei. Mas será que a gente tem de fato entregado tudo mesmo? De fato, ao Senhor? Né? E eu já falar para vocês um pouco melhor sobre como a gente pode fazer um diagnóstico disso. O que foi que o Ananias fez aqui? Lá no versículo 2, né, diz que ele ficou com uma parte do valor, a sua mulher sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. E que tem uma coisinha, um detalhe, que às vezes passa despercebido na nossa leitura, mas que ele influencia toda a nossa compreensão em cima desse texto. Ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Ele levou o resto. Ele tirou a parte boa, ficou para si e ele deu para Deus os restos. É essa hora que a gente pega e fala: eu nunca faria isso, eu nunca entregaria para Deus os restos. Eu vou entregar para Ele minha boa parte. Né? A gente fala isso muitas vezes. Mas como é que você tem feito em relação aos recursos que Deus tem te confiado? Deus confiou a Ananias e Safira um terreno, dinheiro, né, propriedades e bens. Mas talvez a você ele tenha confiado tempo. Talvez a você ele tenha confiado dons e talentos, né? E como que você tem administrado isso? A palavra de Deus nos exorta a sermos bons administradores dos diferentes dons que nós recebemos de Deus. Como você tem administrado isso? Será que você tem dedicado a Deus, de fato, as primícias do seu tempo? Você tem dedicado a Ele só o tempo que sobra? Eu vou fazer minha tarefa, eu vou fazer meus compromissos da faculdade, né, meus compromissos do trabalho, e aí se sobrar um tempo eu faço devocional. Se sobrar um tempo eu ajudo aquele irmão da igreja, eu vou orar, eu vou tipo, culto de oração, vou participar da atividade dos jovens. Se sobrar tempo, eu faço isso. Quando a gente toma esse tipo de escolha, a gente mostra que, na verdade, o Senhor não tem ocupado o primeiro lugar no nosso coração. Da mesma maneira, quando a gente fala dos dons e talentos, sabe? Para que você tem usado seus dons e talentos? Você tem administrado esses recursos como uma maneira de glorificar a Deus? Ou será que você tem utilizado os seus dons, seus talentos, sejam eles quais forem, para outras coisas? Talvez até para você mesmo, em detrimento de dedicar, de fato, a sua boa parte, a sua melhor parte para Deus. Então, são essas perguntas aí que eu queria fazer para vocês. E uma coisa que eu acho muito interessante, talvez eu tenha dito isso em quase todos os vídeos que eu coloquei aqui, mas o nosso tempo revela as nossas prioridades. Às vezes eu sinto como se eu tivesse, sabe, num malabarismo, porque a gente, o tempo todo, é vendido para a gente a ideia de que a gente deve viver uma vida de equilíbrio, mas isso não é verdade. Dentro do cristianismo, isso é impossível. Quem entende é, que existe uma prioridade, sabe, não pode se dedicar de uma forma equilibrada a todas as coisas. O cristão não é chamado para uma vida de equilíbrio. O cristão é chamado para uma vida de prioridade. E quando você elege uma coisa como a sua prioridade, todas as outras coisas perdem importância. Não quer dizer que você não vai dedicar tempo a elas, mas quer dizer que você entendeu que o primeiro lugar do seu coração já está ocupado, que o trono do seu coração já está ocupado. E é só por uma coisa. Aliás, só por uma pessoa, por nada mais, por nenhuma outra coisa. Por nenhuma outra coisa. E aí o Ananias e a Safira, eles denunciaram, quando eles entregaram para Deus do que tinha sobrado, da parte restante, que na verdade eles já tinham outra coisa em primeiro lugar no coração deles. E é como eu falei para vocês no vídeo anterior, né? Acho que eu lembro de ter falado isso. Não importa se Deus está ocupando o segundo lugar, o décimo lugar, o terceiro, né? O quarto, enfim, se ele não está ocupando o primeiro, ele não está ocupando o lugar certo, sabe? Deus precisa ocupar o centro do nosso coração, o centro da nossa vontade, o centro das nossas afeições, o centro de toda a nossa vida. Quando Ananias e Safira dão para Deus uma parte do dinheiro deles, quando eu ou você damos a Deus parte do nosso tempo, o que sobrou do nosso tempo, o que sobrou dos nossos dons, dos nossos talentos, a gente está demonstrando que, na verdade, o Senhor não tem ocupado o primeiro lugar no nosso coração. E isso é muito sério. E, na verdade, isso é a coisa mais séria do mundo. Sabe, se você percebeu isso enquanto você assiste esse vídeo, faça alguma coisa, mas não continue
vivendo uma vida na qual Jesus não tem o primeiro lugar no seu coração. E aí, lá no versículo 3, o Pedro perguntou para Ananias: Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno. Enquanto possuías, não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder. Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Lá no versículo 3, por que Satanás encheu teu coração? Foi a pergunta que Pedro fez para Ananias. E aí, como a gente já conversou aqui, como a palavra de Deus fala, Satanás, ele não é criativo. Satanás, ele repete as mesmas estratégias aí desde o começo dos tempos. Satanás, ele, e eu falei já sobre isso aqui em alguns momentos, tem usado uma estratégia maligna, realmente, de encher o nosso coração de distrações, sabe? Se nós queremos ser cheios da palavra de Deus, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos ser cheios da nova vida de Cristo, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Como que a gente quer ser cheio de Deus? Como que a gente quer ser cheio do Espírito Santo se a gente está cheio até o talo de tantas outras coisas? Eu não estou falando de coisas necessariamente ruins. Eu estou falando de coisas legítimas, de coisas lícitas, de sonhos, de desejos, mas que não são coisas, sabe? Não são coisas que o Senhor deseja para nós. A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Você percebe que o resto aqui são todas as outras coisas? A única coisa que importa realmente é o reino de Deus e a sua justiça? Eu sempre cito essa frase, acho que é do John Wesley. Não se admita no seu coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja Cristo. Não se admita no seu coração outro desejo ou propósito que não seja o Senhor. Mas às vezes a gente tem desejado tantas coisas que Deus se torna resto para nós. E a gente persegue todas essas coisas como, de fato, elas fossem nossos deuses, nossos ídolos. E a gente já falou sobre ídolos aqui no canal, mas acaba que é meio difícil não voltar a isso. Já temos estudos sobre essa questão, mas, de fato, a gente percebe isso em vários momentos, ao longo da leitura da palavra de Deus. E aí, pessoal, a leitura vai seguir aqui, certo? A gente vê lá no versículo 5 que Ananias, quando ele ouviu isso, ele caiu, expirou, foi sepultado. E aí lá no versículo 7, né, continua a palavra de Deus falando para a gente que depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, a Safira, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou, diz-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela lhe respondeu, sim, foi por tal quantia. Foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse, por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora. Eles também te levarão. Então aqui a gente viu que Safira atuou como cúmplice. A gente admitiu na nossa sociedade cumplicidade como se fosse um termo correto e bom, mas a palavra de Deus não diz isso. A mulher sábia, ela edifica seu lar, ela aconselha, né, o seu marido no caminho da verdade, da vida. O fim dela foi o mesmo do Ananias, né? Na mesma hora ela caiu aos pés dele, né, de Pedro, e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. E aí, no versículo 12, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, não era pouco, não era uma simples admiração, os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. E aqui eu quero dar uma pausa. Você percebe o quanto isso é chocante? Você percebe o quanto esse nível de radicalidade, compromisso, é impactante, sabe? Às vezes eu vejo muita gente diluindo a mensagem do evangelho para atrair mais pessoas para dentro da igreja. Jesus não pediu para a gente fazer adeptos do cristianismo. Jesus pediu para a gente fazer discípulos. E o que é que ele disse? Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, sabe? A gente não precisa, na verdade, é um pecado muito grave a gente diluir a mensagem do evangelho
para atrair mais pessoas a Jesus. Não vão ser conversões verdadeiras. Não vão ser conversões verdadeiras, sabe? Se a gente quer ser seguidor de Jesus, não tem assim outro caminho. Não é opcional. Não existem dois tipos de cristão. Um cristão radical, que toma a cruz, que nega a si mesmo, que morre continuamente para si mesmo, e um outro tipo de cristão, que é o cristão confortável, que fica só sentado na igreja, né, que não sai do seu lugar. Não existem essas duas possibilidades. Você pode não ser cristão, a escolha é sua. Mas uma vez entendendo a verdade acerca do Cristo e assumindo o compromisso de segui-lo e ser um discípulo, ou se nega a cruz, ou se toma a cruz e se é um discípulo de Cristo, ou se nega a cruz e não se é um discípulo de Cristo. Você precisa tomar a cruz se você é um discípulo de Jesus. Foi o chamado que ele fez. Mas se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha. E é interessante, é radical. A gente vê também com o jovem rico foi bem parecido. Se você quer ser perfeito, vá vendo tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, então vem e me siga. Aqui Pedro disse algo parecido para Ananias. Enquanto possuías não era teu, depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder, você podia fazer o que você quisesse com esse dinheiro, mas você pretendeu que entregou, disse que entregou, mentiu contra Deus. Sabe? Não está certo esse tipo de cristianismo de conforto. O cristianismo não é uma religião confortável. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho muito legal, que ele diz que se você está procurando uma religião confortável, eu definitivamente não lhe recomendaria o cristianismo. E, de fato, o cristianismo não é uma religião confortável. Né? O cristianismo é uma religião que exige continuamente uma morte para si mesmo. Existe hoje, isso me deixa muito... Mas existe hoje um suposto cristianismo que nega a possibilidade de sofrimento, a possibilidade de passar por dificuldades, mas enquanto cristãos, nós seguimos um Senhor que sofreu, que foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. A palavra de Deus nos diz isso. E ele tomou esse caminho para que nós também aprendêssemos e fizéssemos a mesma coisa. Né? Veja que naquela época, nessa época que a gente está lendo, os cristãos sofriam muito. Eles eram perseguidos. Mas ainda assim, cada vez mais pessoas se juntavam ao grupo dos que seguiam Jesus, cada vez mais pessoas se convertiam verdadeiramente e se tornavam discípulos e discípulas de Cristo. Né? De fato, né? Depois que essas coisas aconteceram aí com Ananias e com a Safira, muitas pessoas, né, ficaram com medo e ficaram, né, assim, meio com o pé atrás de se juntar aos cristãos. Mas porque elas perceberam que, de fato, não é brincadeira. Seguir Jesus não é confortável, não é feito para o nosso bem-estar, como ainda hoje, né, a gente vê sendo pregado em alguns lugares. O cristianismo é uma religião, né, que implica a morte diária e contínua para si mesmo. Eu sei que eu estou repetindo isso várias vezes, mas é porque precisa repetir várias vezes para que isso realmente, essa ideia entre em nós. Se você tem um sonho, por mais correto e lícito que ele seja, e esse sonho não está de acordo com aquilo que Deus quer para você, morte diária para eu, morte diária para esse sonho. Se você quer fazer uma coisa que Deus não quer que você faça, se você não quer fazer uma coisa, o Senhor te convida e te insta a fazer isso, é uma morte diária para o eu, é tomar a cruz, é seguir Jesus. Não é um caminho fácil, definitivamente. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas é maravilhoso, uma vez que a gente entende que não há, sabe, não há outro caminho que a gente possa seguir, uma vez que a gente entende quem Jesus é e o que ele nos concede, sabe? É como Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E isso é maravilhoso. E eu ouvi recentemente, só para finalizar, mas eu ouvi recentemente que o cristianismo é uma religião que as pessoas seguem por conforto.
buscando consolo dos sofrimentos do mundo. É uma ideia muito marxista, mas que está muito difundida na sociedade hoje. E não. A gente vê aqui, nesse mesmo capítulo, a gente vai ler, lá nos versículos finais, que os apóstolos, né, eles foram presos, né, pelo grupo dos saduceus, né, que estavam junto com o sumo sacerdote. Um anjo do Senhor apareceu à noite, libertou eles de uma prisão de segurança máxima, né, e eles foram achados fazendo o quê? Foragidos? Escondidos? Não, pregando no templo, porque eles não deixaram, né, que a perseguição fizesse com que eles tivessem medo. Eles estavam no templo ensinando, foram novamente conduzidos ao Sinédrio, que era o grupo lá do pessoal do sumo sacerdote, que ia julgar eles e definir se eles seriam presos ou não. E aí eles defenderam, né, corajosamente, né, a quem que a gente deve obedecer, a Deus ou a vocês? Né? Acabou que eles foram libertados, né, mas a custo de muito sofrimento, né? Eles foram chicoteados, eles foram açoitados, e eles foram libertados com a orientação expressa do Sinédrio de não pregar o evangelho do reino, de não anunciar mais o caminho do Senhor Jesus. Mas eles não fizeram isso. Logo que eles saíram dali, né? Lá no versículo 41 diz que eles se retiraram de diante do Sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Então essa é a esperança deles e essa é também a nossa esperança, que não falha. É a nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, que era e que há de vir, que está vindo, né? Está muito perto. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza que conduz e que guia toda a nossa vida. Então, de fato, se você, Paulo diz, né, vai dizer mais para frente na nossa leitura, lá em Filipenses também, acho que, né, tem muitas coisas interessantes que se correlacionam muito com esse capítulo. Eu queria ter falado mais sobre Filipenses 2 e o esvaziamento de Cristo, mas enfim. Em Filipenses, Paulo diz que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa com Jesus Cristo serão perseguidos. Então, não é algo opcional, é algo que vai acontecer. Mas ainda assim, que maravilhosa graça é a gente poder enfrentar mesmo as perseguições e os sofrimentos com a certeza de que nós temos guardado para nós uma recompensa nos céus. Como é maravilhoso ter essa certeza de que nós temos alguém, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a razão da nossa esperança, a razão da nossa vida. E é isso, pessoal. Capítulo muito denso, mas fica essa pergunta: será que nós temos de fato entregado tudo ao Senhor? Será que de fato nós temos obedecido a Ele, seguido a Ele com todo o nosso coração? Esse é o chamado do Senhor para nós. Não tem outro caminho. Se a gente quer ser discípulo de Cristo, é tomar a cruz. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê força para morrer continuamente para nós mesmos, para tomarmos a nossa cruz e para o seguirmos com toda a radicalidade a que Ele tem nos convocado. Não procurando caminho largo, a porta larga, mas seguindo fielmente os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou que por meio do sofrimento nos importa que sejamos salvos. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça maravilhosa e pela alegria que nós temos em Ti. Muito obrigado por você também, que assistiu até aqui. Comenta aí nos comentários o que vocês acharam e que Deus abençoe a sua vida. É a minha oração e o desejo do meu coração. Até mais, pessoal. Deus abençoe.